O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinou hoje acordos de cooperação técnica para combate às notícias falsas no período eleitoral. O acordo do Tribunal Superior Eleitoral foi feito com a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União. O órgão se chama CIED, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. De acordo com Alexandre de Moraes, o CIED já chegou a derrubar perfis falsos do próprio órgão na internet. Todos sabemos que no período eleitoral as coisas são mais rápidas do que no dia a dia, uma desinformação, uma deepfake, uma notícia fraudulenta colocada no meio da eleição pode alterar um resultado, principalmente nas eleições municipais, mais de 5 mil municípios. Então é com grande satisfação que se junta a nós agora também a Polícia Federal. E da mesma maneira a Advocacia Geral da União. Ele também classificou a desinformação como o mal do século XXI e disse que o combate às fake news nas eleições nada mais é do que a defesa do voto do eleitor. O combate à desinformação nas eleições nada mais é do que a defesa da liberdade do eleitor no momento do voto. O eleitor não pode ser bombardeado por notícias fraudulentas, por deepfakes. O eleitor, a eleitora não pode ser enganado, induzido por notícias falsas. Outros órgãos também já firmaram acordos de cooperação técnica com o TSE. Entre eles, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério Público Federal, a OAB e a Anatel. Além dessas entidades, o CIED tem o objetivo de promover cooperação com as redes sociais durante o período eleitoral. Em fevereiro, o TSE definiu a regulação do uso da inteligência artificial nos contextos eleitorais e a proibição absoluta do uso de deepfake na propaganda eleitoral já para as eleições de 2024. Para falar mais a respeito dessas ações contra fake news nas eleições, a gente recebe agora o advogado mestre em Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma boa noite, Alberto. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer falar com vocês e com os amigos da Record News. Bom, à medida aí que o período eleitoral se aproxima, a gente percebe uma preocupação cada vez maior com as fake news. A gente percebe aí movimentações no sentido aí de combatê-las. Essa ação que a gente acabou de mostrar na reportagem, esse acordo assinado hoje, é mais uma ação nesse sentido? É mais um passo nesse sentido, Renata. É importante porque mostra que o TSE não ficou e não está parado. Está trabalhando e acompanhando os desenvolvimentos das tecnologias, não é? E se preparando para as próximas eleições. Lógico, aprende com o passado, aprende com o que aconteceu nas eleições de 22, mas se prepara para as eleições de 24 e assim por diante. Impedindo, e aquilo que o ministro Alexandre de Moraes falou e a reportagem mostrou, impedindo que o eleitor seja enganado, impedindo a fraude na escolha do eleitor. Quem tem que escolher o eleitor com base em fatos, com base em notícias verdadeiras, não em desinformação, não em fake news, não em deepfake. Rolou uma boa noite também da minha parte. Como esse cenário eleitoral municipal pode ser mais complexo até que uma eleição para presidente? Pergunto isso porque a gente tem mais de 5.500 municípios. As fake news ou as notícias falsas podem ser regionalizadas em municípios pequenos que definem uma eleição e grande parte do público nunca vai saber que houve uma notícia falsa no interior de um estado longínquo. Isso deixa ainda mais complexo o trabalho do TSE e de todas as autoridades envolvidas no pleito? Com certeza, Gustavo, e você falou bem, quando a eleição é nacional, você pode até ter uma polarização do candidato A ou B, ou mesmo numa disputa de governador em algum estado também, uma polarização de 1 ou 2 ou 3 candidatos, mas com 5.500 municípios no Brasil inteiro, essa disputa, esse acirramento dos ânimos é muito maior. Então, o que você falou, um grande município aqui em São Paulo, onde eu estou, ou um grande município no Rio de Janeiro, em Minas Gerais ou na Bahia, é diferente de um município do interior do Ceará, o interior do Paraná. Então, essas possibilidades de fake news, de desinformação, aumentam.
Daí a importância desses acordos, né, dessa integração de todos esses órgãos, capitaneados por esse órgão, que inclusive já tinha sido inaugurado mês passado lá no TSE, pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes, mas é importante que haverá participação, isso o ministro Alexandre de Moraes também deixou claro, dos 27 TREs. Então, não é só o TSE que vai, através desses órgãos, combater essa desinformação, mas os 27 TREs no Brasil inteiro também estão preparados para esse mesmo combate e uma resposta rápida. Agora, quais os poderes desse centro integrado aí que foi criado, desses acordos que estão sendo feitos? Porque, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, o próprio órgão chegou a derrubar um site, um perfil falso deles mesmos. Eles conseguiram derrubar. É isso mesmo, Renata. É importante notar isso, que tecnicamente esse centro integrado está preparado para identificar sites, páginas que contêm, estão divulgando desinformação, fake news. O centro integrado tem condição de verificar isso através dos algoritmos, através de ferramentas técnicas e derrubar essas páginas, essas postagens, estes sites, sem precisar de uma decisão judicial. Se houver algum tipo de dificuldade, aí sim, por isso a participação das Big Techs, a participação dessas redes sociais também se integrando nesse conjunto de combate à desinformação. Mas se houver algum tipo de dificuldade, aí vai ser necessário uma decisão judicial e uma ordem para que aquela página, aquele site, aquela postagem seja retirada imediatamente. Os prazos são curtos e, olha, a gente já falou, e o ministro Alexandre de Moraes já falou desde o começo do ano, que as penas, as sanções vão ser muito pesadas, inclusive com a cassação do diploma de quem foi eleito usando fake news, usando deepfake. Então não vai adiantar. Quer dizer, eu vou fazer coisa errada, eu, candidato, vou fazer coisa errada achando que sou esperto, lá na frente, se eu fui eleito, eu vou perder o mandato. Sobre justamente punições, a gente já tem uma base estrutural, jurídica, para essas punições relacionadas a fake news? Porque, obviamente, é possível que organizações dentro de um partido, de determinada campanha, possa produzir uma fake news para afetar outro candidato. Mas muitas vezes pode ser um militante que nem é partidário ou tem uma filiação partidária, é alguém que, teoricamente, lá na frente vai dizer: eu não sabia, eu pensei que fosse verdade. Como que vai lidar com isso? A punição, de fato, ela tem que ser firme ou, se for firme demais, sai de uma balança de moralidade? Ou seja, você está punindo muito por causa de algo que não foi intencional? Como é que vai funcionar isso? Existem ferramentas sim na lei, existem instrumentos sim, Gustavo, inclusive alguns precedentes da própria Justiça Eleitoral, com cassação de diploma, que gerou a perda do mandato de quem fez coisa errada, mas é importante, esses exemplos que você menciona são válidos, quer dizer, às vezes é alguém que acha que vai ajudar o candidato que gosta, atrapalhando o adversário, prejudicando o adversário. E aí, aquele candidato que eu estou defendendo não está sabendo o que o eleitor está fazendo. Então, lógico, a Justiça Eleitoral vai analisar caso a caso, nesses casos extremos da perda, né, da cassação do diploma com a consequente perda do mandato, mas tem que ficar bem claro que, mesmo que o eleitor ache que está ajudando, mas ele beneficiou o candidato, Gustavo, o importante é isso, vale aquele benefício que o candidato teve, mesmo que o candidato não saiba. Por isso, aí vamos inverter o seu raciocínio, por isso é que o candidato não adianta simplesmente ele dizer: mas eu não pedi para esse meu apoiador fazer isso, para esse meu correligionário fazer isso, eu não pedi, eu não autorizei, eu não paguei. Não basta isso, porque se ele foi um beneficiário dessas coisas mal feitas, dessas ilegalidades, desses abusos, já que ele foi eleito com esse benefício, ele também pode ter um mandato cassado. Então, a orientação, lógico, para os candidatos oriente, instrua os seus apoiadores, aquelas pessoas apaixonadas, que não façam coisa errada, não exagerem, porque às vezes achando que vão ajudar,
podem atrapalhar e podem causar uma sanção tão grave quanto a cassação do diploma, que leva à perda do mandato. Nós conversamos com o advogado, mestre em Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Uma boa noite para todos os amigos da Record News. Boa noite, Rolo.